Mas agora, a gente acompanhou, relatou no final do primeiro tempo, no intervalo do jogo, aquela confusão. Foi uma confusão realmente um pouco mais acalorada, né? Os ânimos mais à flor da pele, logo quando o Grêmio fez o primeiro gol, 1-0 com o Borja, na sequência intervalo de jogo, e o Borja foi comemorar na frente do banco do Flamengo. Neste momento, o Bruno Henrique ficou furioso, bastante indignado, e falou ao banco do Grêmio o seguinte, abre aspas, estão vendo, né? Depois não reclamem. Fecha aspas. E nós vamos rodar esse vídeo aí. A gente tá rodando já Vamos... esse vídeo do que aconteceu depois, ó, tá vendo? É exatamente esse momento, né, Guilherme Silva? Exato. O Gabriel ali tá indignado, mas a frase foi do Bruno Henrique, que disse o seguinte, né? Abre aspas, estão vendo, né? Depois não reclamem. Fecha aspas, e o Gabigol, aí sim a imagem mostrando o Gabigol que foi reclamar diretamente com o Borja. Pode deixar as imagens rodando aí, enquanto eu vou relatando o que aconteceu, porque na sequência o jogador foi confrontado pelo Gabigol, na saída ali do intervalo. E ele respondeu, abre aspas, lá em Porto Alegre você fez aquele gesto, se referindo ao número 5 com as mãos. Aquela provocação, fecha aspas. E essa provocação é aquela do jogo entre Flamengo e Grêmio, que o Grêmio foi derrotado por 5-0. Aquela referência na semifinal da Libertadores de 2019. Então, quer dizer, foi um jogo de provocações esses últimos dias aí. Os dois jogos da Copa do Brasil, mais o jogo de hoje. Teve essa referência no jogo anterior. Então, realmente, não poderia ser diferente. Teve aquela confusão da torcida, se ia poder jogar com torcida ou não a Copa do Brasil. Jogou com torcida. Então, quer dizer, era um jogo que já era esperada esse tumulto, essa confusão entre os jogadores, porque querendo ou não, se leva a campo. Então tá aí, na sequência, a revolta com o Borja dos jogadores do Flamengo por conta dessa comemoração. Acho que foi isso, né, Bruno Prado? A gente viu aí nas imagens mostrando novamente, mas realmente é um jogo que chama atenção e não é, digamos assim, nada anormal não ter isso, né? Depois se acertaram em tudo, mas naquele momento realmente o bicho pegou. A provocação faz parte do jogo e o jogo é em clima tenso, o jogo tem clima quente, isso é normal. Eu não vejo nenhum problema não em ter esse tipo de discussão e é normal dentro de campo. Agora, sem torcida, a gente tem ouvido algumas coisas que normalmente a gente não ouve, como aquela própria frase do Gabigol, né? O futebol brasileiro é uma várzea, uma coisa que se tivesse torcida provavelmente ninguém ouviria. Ele até foi punido por isso, que eu acho um absurdo, inclusive. E aí tem a discussão que vem de fora, o Gabigol provoca e não quer ser provocado. Faz parte, né? Mas no futebol é assim mesmo, né? Quando tá por cima provoca, depois é provocado quando tá perdendo, às vezes fica nervoso, fica tenso, então faz parte do jogo esse tipo de provocação. Não tenho nada contra isso, acho que faz parte e é legal. Tem que zoar mesmo quando tá na frente, ainda mais o Gabigol que gosta de provocar. Quando tá perdendo, é uma tentação muito grande provocar o Gabigol. E tudo isso começou, Viga, porque lá em Porto Alegre, e isso foi o que o Borja respondeu pro Gabigol, né? Lá em Porto Alegre, a gente tem até a foto desse momento. Lá em Porto Alegre, você fez aquele gesto mostrando o número 5 com as mãos, aquela provocação. Então, assim, isso aconteceu no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil desse ano, que foi quando o Gabigol fez um gesto de 5, né, por conta do placar, em direção, provavelmente, a algum dirigente do Grêmio que estava nas arquibancadas. Esse 5 se refere ao Flamengo 5-0 em cima do Grêmio na final da Libertadores em 2019, né? E tudo isso esse é o gesto que o Gabigol fez, né, na partida de ida. E tudo isso porque o Borja, essa revolta, né, com o Borja, se deu após ele comemorar o gol gritando na frente do Diego Alves, na cara do goleiro do Flamengo, né? Na frente do Diego Alves. Enfim, é uma polêmica Flamengo e Grêmio que se arrasta desde o tempo do Jorge Jesus, né, Rodrigo Viga? O Grêmio também, em semi de Libertadores da América aqui no Maracanã, metendo 5. Então tem toda uma rivalidade que foi construída aí nesse duelo. Mas hoje, sincero e honestamente, eu não vou dizer que o Grêmio teve uma atuação brilhante, mas o Flamengo teve uma atuação decepcionante. Jogou muito aquém da sua capacidade.
E a diferença de time de elenco também é muito grande. O Flamengo não tinha o Diego, não tinha o Felipe Luiz, o Gustavo Henrique estava no banco de reservas, não pôde contar com o De Arrascaeta. Desses todos, eu acho que o De Arrascaeta é aquele que faz a diferença. O resto, o próprio Felipe Luiz é muito mais jogador que o René também, né? E às vezes de quase um armador, com aquela penetração, com aquela bola enfiada no meio, que o René não tem, um jogador bastante limitado. Agora, aquela história, o Gabigol adora zoar, adora provocar todo mundo. Tem que aprender também que o que sobe desce. Um dia vai, outro dia vem. Não pode querer só tirar sarro, tirar onda, ficar gritando: Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem... Pô, um dia que o Palmeiras ganhar o Flamengo, se prepara que ele vai ouvir. Ou ele não está preparado para isso. Ou é imaturo ainda o suficiente para achar que só vai bater, que só é pedra, ele não tem telhado de vidro. Então, sinceramente, honestamente, faz parte do show, faz parte do espetáculo. Só quem não está digerindo isso é porque não sabe ser um bom perdedor. E se levarem isso a cabo, levar à frente, o Renato vê agora, daqui a pouco, na entrevista coletiva, ficar bradando, vociferando, reclamando. O Flamengo não jogou patavinas, jogou bolinha de gude hoje no Maracanã. E o Grêmio, mesmo dentro das suas limitações, foi mais merecedor da vitória do que o Flamengo. E ponto final. Não tem o que dizer. É isso e ponto.